Glória a Deus. Querida, abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1, primeiro, amém? Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Queridos, desde o início dessa reunião, eu senti assim que o Espírito Santo, ele está se movendo no nosso meio. Eu creio que pelo momento que nós estamos vivendo, né? Não somente como igreja, mas como povo, como nação, como brasileiro, desde o início, desde a abertura do culto que a pastora Nara fez, e eu tenho visto todo esse mover. E eu quero te dizer que essa palavra, ela é muito pontual dentro exatamente do que nós temos vivido nos últimos dias. O Senhor, Ele ministrou essa palavra no meu coração no sexta para sábado da semana passada, e eu só fui entender essa palavra, o porquê dessa palavra, no domingo à noite. Mas assim, o Senhor, Ele falou muito forte no meu coração, e eu entendi que realmente era uma palavra para a igreja, uma palavra para nós, como igreja e também como povo dessa nação. O pastor Jorge, ele fez ali uma introdução para mim, glória a Deus, né? Mas eu quero tratar isso com você dentro desse texto do livro de Neemias, que o Senhor ministrou muito no meu coração. Esse texto de Neemias que nós lemos, do capítulo 1, na verdade, todo o livro de Neemias, né? Ele relata um momento muito importante da nação, da história do povo de Judá, que aconteceu após cativeiro da Babilônia, quando o povo foi levado cativo, o templo foi destruído e a cidade queimada juntamente com os seus muros. O povo passou 70 anos de cativeiro, na Babilônia, e então depois outros impérios tomaram
posse também daquele lugar. Mas, enfim, nesse contexto que nós lemos aqui em Neemias, o templo ele já havia sido reconstruído. Quando você volta um pouquinho lá no livro de Esdras, a gente vai ver isso também sob o reinado desse mesmo rei, Artaxerxes também, mas sobre o comando de Zorobabel e depois de Esdras. E depois desses 70 anos de cativeiro, apesar de o templo já ter sido reconstruído, porém a cidade ela ainda estava em ruínas, né? E como nós lemos aqui, muitos do povo de Judá, eles estavam vivendo em misérias. E os muros daquela cidade, as portas daquela cidade estavam queimadas. Ou seja, o povo, eles estavam expostos e vulneráveis a qualquer ataque dos inimigos, de outros povos, de outras nações inimigas, né? E as cidades nesse tempo, elas tinham grandes muros de proteção ao entorno delas, como era o caso de Jerusalém antes da destruição. E esses muros, eles eram de extrema importância para a sobrevivência e proteção daquele povo. E era motivo de vergonha uma cidade que não tinha muros, ou uma cidade que tinha os seus muros destruídos. Era um motivo de vergonha, era uma cidade que estava envergonhada diante das outras nações. E Neemias, nesse contexto que ele recebe, né, alguns dos seus ali onde ele estava, e ele pergunta para eles notícia do seu povo, e as notícias não eram as melhores notícias, não eram as notícias que ele provavelmente gostaria de ouvir, mas quando ele ouve o estado que estava o seu povo, a sua nação, da qual ele fazia parte, a situação que estava, aquela cidade em ruínas, com seus muros destruídos, e o povo, além de viver num lugar em ruínas, você consegue imaginar isso? Você viver em um lugar, em uma cidade que foi devastada, vamos colocar aqui como está a Ucrânia hoje, devastada pela guerra, e aquele povo lá, muitos não saíram de lá. Nem todo mundo foi buscar refúgio em outros lugares. Muitos ficaram lá e estão vivendo lá nos escombros daquele lugar, destruído e exposto ao ataque inimigo. Só contemporaneizando, as palavras estão enrolando aqui, um pouquinho para a gente entender que contexto era esse que o povo estava vivendo quando Neemias recebe essa notícia. E quando ele recebe isso, o texto nos diz que ele se entristeceu profundamente, que dentro dele foi gerado um sofrimento, a ponto do próprio rei perceber a tristeza de Neemias, que estava sempre diante do rei, servindo o rei. E essa notícia abateu o coração dele, trouxe profunda tristeza. Só que a partir do momento que ele toma conhecimento da real situação em que o seu povo estava vivendo, algo começa a queimar dentro do coração dele. Algo começa a se mover dentro do coração dele, né? E no momento, ele faz aquilo que, a única coisa que ele podia fazer, na verdade, naquele momento. Que a Bíblia nos diz que ele fez o quê? Ele entra em jejum e oração. O que estava ao alcance dele de fazer naquele momento, quando ele recebe aquela notícia triste, a Bíblia nos diz que ele entrou num profundo jejum e oração perante o Senhor dos céus. E aí eu te pergunto, o que nós fazemos diante de uma situação adversa? A gente chora, a gente lamenta. Neemias também fez isso. A Bíblia diz que ele lamentou, que ele chorou, irmãos, que ele sofreu por causa da situação do seu povo. Ele passou por isso. Só que ele fez algo a mais. Ele não ficou só no choro e no lamento. O que nós fazemos quando nós recebemos aquela notícia ruim que nós não queremos receber? A perca de alguém que a gente ama, a notícia de um diagnóstico de doença. O que a gente faz? A gente só chora, a gente só lamenta, mas existe algo a mais que está nas nossas mãos para que nós possamos fazer. E Neemias não só lamentou, não só chorou, mas ele se moveu para fazer algo a mais pelo seu povo.
Então ele entra nessa busca por Deus em jejum e oração. Agora é interessante que o problema, ele não era diretamente com Neemias. Neemias não estava lá em Jerusalém. Neemias estava em Suzã, no palácio de inverno do rei Artaxerxes. Ele estava muito bem servido. Ele não estava lá na cidade queimada, destruída. Ele estava bem, ele estava passando muito bem. Só que, mesmo assim, ele sofreu e ele se incomodou em saber a situação que o seu povo estava vivendo. Ele foi solidário com o seu povo. Queridos, nós vivemos em um tempo onde o sofrimento dos outros não nos afeta. Você já prestou atenção nisso? Eu não assisto jornal, TV aberta mais. Me libertei disso, aleluia, porque é algo terrível. Quando eu quero notícia, eu vou buscar e eu vou ler as notícias. Mas você já prestou atenção que é só notícia atrás de notícia, notícias ruins, o tempo todo, e parece que nós não nos afetamos mais com isso. Parece que nós não nos incomodamos mais em saber que os nossos irmãos estão sofrendo, perdendo pessoas para a criminalidade, sofrendo de diversas formas. Parece que isso não nos toca mais. Não é assim? A gente esquece rápido, não é assim? No início dessa guerra estava todo aquele auê, aquele alvoroço no mundo. Na verdade, será que a gente não estava com medo dessa guerra chegar aqui? Porque quando viu que não chegou, todo mundo esqueceu. Se deu por esquecida, mas tem um povo lá. Tem um povo lá que está sofrendo. Tem um povo lá que está enfrentando fome, perseguição, que está correndo risco de morte a qualquer instante. Mas parece que isso não nos afeta mais. Porque afinal de contas, não é comigo. Então, se não é comigo, está tudo certo. Se não é comigo, está tudo bem. Só porque não é esse o comportamento que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos aprender a levar as nossas causas, não somente as nossas, mas as dos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, diante do Senhor, em jejum e oração. E orar por essas situações que precisam ser vencidas. Por famílias que estão sofrendo, pelo nosso país que está vivendo um momento crucial. Neste momento agora, neste tempo. Um momento crucial e decisivo. Nós precisamos levar diante de Deus as nossas orações, com jejum, com intercessão, porque parece que a gente fica esperando Deus fazer tudo por nós, e a gente senta a bunda na cadeira e não quer fazer nada, não quer se mover em nada. Será que é esse tipo de comportamento que Deus espera do seu povo, da sua igreja? Será que é isso que Deus espera de nós? Que a gente não tenha um pingo de empatia muitas vezes. Que a gente não se solidarize com o sofrimento dos outros. E dentro da nossa própria nação. Sabe, queridos, a palavra nos ensina um posicionamento diferente. E eu vejo que tem muito crente ainda que não tem noção ainda do inimigo que está batendo a nossa porta aqui. Não tem. Não tem noção e leva as coisas por um lado. Deus está no controle, Deus está no controle. Mas Deus nos deu armas para lutar. E o seu voto é uma delas. Talvez a minha palavra hoje não vai te agradar. Talvez você vai se sentir confrontado ou vai ficar um pouco desgostoso com aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer. Mas tudo bem, está tudo certo. Como a Nara diz, o fruto do Espírito Santo precisa manifestar nas nossas vidas, não tem problema. Mas eu preciso falar o que Deus diz que é para eu falar. Então tem muitos que ainda não têm noção do inimigo que nós estamos enfrentando, que está batendo aí na nossa porta. Que não se preocupa com o amanhã, com o futuro dos nossos filhos, das crianças que estão aí pequenininhas, daquelas que ainda estão na barriga para nascer, né? Queridos, e nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Primeira coisa que Neemias fez foi buscar a Deus em jejum e oração. Ele estava longe, mas ele não ficou parado. E muitas vezes nós estamos vivendo o caos e estamos quietinhos, esperando que Deus faça tudo por nós. A nossa parte, Deus não vai fazer.
Se nós não chamarmos a responsabilidade e fazermos o que nós temos que fazer, Deus não vai fazer a parte dele. Existe uma parceria. E a gente precisa entender isso. E a gente vê que Neemias, ele se sente responsável e comprometido com aquela situação. Ele entendeu que aquela situação foi causada por causa do pecado do povo. Lá atrás, quando Deus começou a avisar lá atrás, usando os seus profetas, Jeremias, para avisá-los, para eles se voltarem para ele, para eles não o abandonarem. Lá atrás, quando eles deixaram de ouvir o Senhor e começaram a andar pelo seu próprio entendimento, abandonando os mandamentos do Senhor, foi quando os muros daquela cidade caiu. Foi quando os muros daquela cidade foi destruído por Nabucodonosor. Porque um dia eles decidiram andar pelo seu próprio entendimento. Eles não valorizaram essa palavra. Eles não valorizaram os princípios, os mandamentos que o Senhor havia instruído. E por isso, aquele muro, que era um muro inabalável, foi ruído. Caiu. Então, Neemias, ele ora, porque ele sabe que tudo isso foi causado por causa do pecado. E ele faz uma oração, como nós lemos, de arrependimento, reconhecendo os pecados da nação. E ele se inclui nisso. Ele não diz, Deus, perdoa a Nara porque ela pecou. Não, Senhor, nos perdoa. Porque eu e a casa de meu pai, nós pecamos. Ele se inclui nisso. Porque ele acredita na misericórdia de Deus. Ele acredita que se houver um alinhamento do coração do povo com o coração de Deus, a intervenção de Deus virá. Sabe, queridos, nós precisamos buscar a face de Deus nesses dias e buscar a face de Deus em arrependimento e alinhar a nossa vida, as nossas escolhas com os seus mandamentos. Então a intervenção de Deus virá. Porque não adianta os meus lábios dizerem uma coisa e as minhas escolhas dizerem outra. O nosso coração, ele precisa estar alinhado com o coração de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Só assim nós damos condição para Deus agir em nosso favor. Do contrário, os muros vão cair. Vão cair. E depois não adianta choro, porque toda escolha, ela tem consequências. E Neemias, ele também ora para que a vida dele pudesse abençoar a sua nação. Olha como isso é forte. Onde ele estava? Ele estava dentro do palácio do rei Artaxerxes. E pessoas, gente, olha onde eu estou. E ele ora, Senhor, que eu encontre graça diante dos olhos deste homem, Senhor. Que o Senhor me use de alguma forma para que eu possa abençoar o meu povo e a minha nação, porque eu não quero ficar de braços cruzados diante do caos que está Jerusalém. Então faz com que eu encontre graça diante dos olhos do rei. Ele quer, de alguma forma, que a sua vida seja um canal de bênção para a sua nação. Ele era copeiro do rei. Ele estava diante do rei todos os dias. Ele era alguém de confiança. Porque copeiro é diferente da ideia que a gente tem hoje. Que é alguém que fica te servindo. Não. Ele comia a comida do rei. Caso estivesse envenenada, para ele morrer primeiro e poupar a vida do rei. Então tinha que ser alguém de confiança. Ele era alguém de extrema confiança. E eu creio que Neemias, ele entendeu que ele estava ali naquele lugar, naquele momento, por um motivo. Tinha uma razão dele estar ali. E ele queria aproveitar isso. E por isso ele faz essa oração. Para que de alguma forma ele pudesse achar graça diante dos olhos do rei. E poder servir a sua nação. E nós estamos aqui no século 21 dizendo que política e religião não se misturam. O que é isso aqui? Se isso aqui não for política, eu não sei mais o que é. Ele estava dentro da casa de um rei. E ele vai ser enviado por esse rei para reconstruir os muros da sua nação. E como tantos outros na Bíblia que nós vemos, Deus levantando e colocando neste lugar. Aí a gente volta lá atrás e vê Deus pegando Moisés, tirando ele de um contexto, no meio do seu povo, quase como se Deus estivesse tirando Moisés da igreja, botando ele lá no mundo, era mais ou menos isso, botando ele para ser criado dentro de um palácio, de um rei ímpio.
Mas Deus fez isso, porque um dia ele queria pegar esse próprio Moisés e levantar ele como libertador. A gente vê Deus fazendo isso com José, tirando ele do meio do seu povo, levando ele para o Egito, outra nação, idólatra e ímpia, para que num tempo oportuno José pudesse favorecer o seu povo, a sua família, para que eles não morressem de fome. Então a gente vê Deus agindo assim. E de alguma forma, gostemos nós ou não, isso é política. Isso é política. Sabe, irmãos, a gente não pode mais se deixar enganar. A palavra nos diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por que a gente é enganado? Porque nos falta conhecimento. A gente precisa conhecer a verdade. A gente não pode andar efeito manada para onde está um correndo, todo mundo vai correndo. Não, nós somos guiados por essa palavra, é ela que nos conduz. É ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É essa palavra. Então a gente vê ali Neemias fazendo essa oração e pedindo. E quando ele chega diante do rei, que o rei percebe que ele estava entristecido, ele pergunta, por que você está assim, tão triste, tão abatido? Então ele conta para ele o que aconteceu. Como eu poderia estar feliz? Se a minha cidade está arruinada, as suas portas e os seus muros queimados. E então, e o que eu poderia fazer por você? Olha isso, irmão, é só Deus faz um negócio desse. O que eu poderia fazer por você? Ele falou, se eu achar graça diante do rei, que o Senhor me envie para que eu vá e que eu possa reconstruir os muros da minha cidade. Mas não é só isso não. Você também me dá umas cartas para os governadores da província, deixar eu passar. Mas não é só isso não. Você também me dá provisão para eu poder reformar as portas que estão queimadas. Irmãos, olha a ousadia. Olha a ousadia. E o rei só fala assim, tá, quanto tempo você precisa? Quando você vai voltar? Beleza. Tudo certo. E aí, então, Neemias, ele parte nessa jornada. Então, o que eu quero deixar marcado aqui, ele chora e lamenta? Sim, mas ele ora e jejua também. Agora, ele não só ora e jejuma, mas ele busca caminhos para abençoar o seu povo. Então, há tempo para tudo. Há tempo de lamento, há tempo de choro, há tempo de orar e jejuar, mas também há tempo de agir. E a gente precisa discernir o tempo. Porque senão a gente vai se perder. E pôr muita coisa para perder. E ele parte nessa jornada, então, para reconstruir os muros de Jerusalém. E é isso que eu acho muito forte também. Porque ele poderia ter dito, olha, está tudo aqui, todos os recursos que vocês precisam. Agora vocês faz a obra aí. Não, eu vou. Eu quero estar lá. Ele deixou a sua zona de conforto. Pensa você, irmãos, dentro de um palácio. Bem servido, bem alimentado, dormindo numa cama quentinha. Ele estava muito bem, obrigado. Ele poderia ter dito aqui tudo que vocês precisam. Agora vocês se viram e manda ver aí e faz essa obra. Mas não, ele deu a cara, a tapa. Ele não se omitiu, ele se posicionou diante da necessidade do povo. Então a omissão, ela nunca é uma opção para o verdadeiro cristão. Eu vou repetir, a omissão nunca é uma decisão, uma opção para o verdadeiro cristão. Nós não podemos ser omissos. Deus não nos chamou para ser omissos. Neemias podia ter feito vista grossa diante do sofrimento do povo, porque ele nem lá estava. Mas ele falou, não, eu não posso me omitir diante disso. Eu vou. Eu quero servir a minha nação. Eu quero servir o meu povo. E eu te pergunto, por que ninguém do povo que estava lá se levantou? Quando eu li o texto, eu fiquei me perguntando, Deus, lá tinha gente vivendo, já tinha vindo outras remessas lá atrás, com Zorobabel, com Esdras, já tinha vindo. Por que esse povo, ninguém teve a iniciativa? Foi só o inimigo ali fazer uma gracinha para eles, todo mundo desistiu de continuar a obra. Por que ninguém que estava lá, vivendo no meio do caos, vivendo a vida ruim, ninguém se moveu, ninguém se levantou. A necessidade estava lá. Sabe, eu fiquei pensando, por que não? É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Você sabe por quê? A oportunidade de se levantar um líder e fazer a diferença estava aberta para qualquer um lá.
Qualquer um que desse a cara para bater e falava, nós não vamos deixar a nossa cidade assim. Nós vamos reconstruir esses muros, custe o que custar. Qualquer um podia ter se levantado. A oportunidade estava aberta, mas ninguém se levantou. Você sabe qual que é a diferença dos chamados e dos escolhidos? Um se omite, o outro se posiciona. É simples assim. Agora são os escolhidos que fazem a diferença. São os escolhidos que impactam as nações. São os escolhidos que lideram. São os escolhidos que se posicionam. São os escolhidos que enxergam a necessidade e que são resposta para ela. É por isso que o nome dela está aqui. É por isso que há registros. Porque foi alguém que... É porque Deus está fazendo acepção. Deus está fazendo acepção. Ele tá escolhendo uns e outros não. Ele chamou. Os escolhidos se manifestam. Eles se levantam porque eles sentem a dor do povo. Eles sentem algo incomoda e queima no coração deles. São esses que faz a diferença. É por isso que a palavra diz. Agora Neemias, ele saiu da sua zona de conforto. Ele deixou tudo para trás. Para ir para uma cidade destruída e devastada pela guerra. Devastada por Nabucodonosor. Então ele se posiciona. E eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele quer levantar Neemias nesta nação. Amém, irmãos? Reparadores de brechas. Aqueles que sentem e enxergam a necessidade e são respostas. É isso que Deus espera de nós. Então não aponte uma necessidade se você não estiver disposto a se tornar a solução. Porque é muito fácil a gente apontar a necessidade. É muito fácil a gente mostrar o que está faltando ou o que não está bom. Mas não podemos apontar a necessidade se nós não estamos dispostos a nos tornar a solução para ela. Se você enxerga a necessidade, Deus está esperando que você seja a resposta. Agora, quando a gente se omite, sabe o que acontece? Deus vai levantar outro no nosso lugar, para fazer aquilo que era para eu fazer. E ele vai ganhar o galardão que eu dispensei. É isso, porque às vezes a gente quer a recompensa, a gente quer o galardão. Mas para isso, nós precisamos fazer, nós precisamos nos mover. Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos ser omissos. A igreja não foi chamada para ser omissa. Os cristãos não foram chamados para ser omissos diante do sofrimento, do caos que está lá fora. Às vezes a gente se esconde atrás, me desculpa a sinceridade, de uma falsa espiritualidade para se omitir. Mas um dia nós vamos ter que prestar contas diante dele. Então a gente precisa tomar cuidado. Não adianta a gente entrar para o quarto e chorar muitas vezes e achar que Deus vai vir resolver todos os nossos problemas. Se a gente não se mover, se a gente não tiver uma postura diante da necessidade. A gente quer que Deus faça tudo por nós, não é? Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer nada em favor do reino dele. Nós precisamos nos levantar. Não dá mais. Para nós, como cristãos, vivemos uma vida de qualquer jeito, alienados do que está acontecendo lá fora, porque nós também somos afetados, afinal de contas, nós estamos aqui vivendo neste mundo. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa, alienada. Nós não podemos permitir ter esse tipo de comportamento. Então existe uma parte que é nós que temos que fazer. Nós temos que orar? Temos. Em nome de Jesus, gente, crente ora. Nós temos que jejuar? Temos e vamos. Estamos aí com propósito de oração, de jejum, de clamor, de arrependimento, de busca. Mas nós temos que nos posicionar em Deus. E defendendo os princípios dessa palavra. Não é defendendo pessoas A ou B, não, irmãos. Nós estamos aqui por isso, por essa palavra. É essa palavra que nós defendemos. A palavra nos diz que nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo.
enquanto os nossos pés pisar este chão aqui, nós temos uma responsabilidade de manifestar os padrões do reino dos céus na terra. Porque o nosso maior desafio não é ir para o céu. O nosso maior desafio é trazer o reino dos céus para a terra. Esse é o nosso maior desafio. Às vezes a gente é egoísta, né? Não, só quero ir para o céu. Quero ir para o céu. Não, irmãos, nosso maior desafio é trazer, é manifestar o reino dos céus na terra. Nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. E enquanto os nossos pés pisar aqui, eu e você somos responsáveis. Nós temos uma responsabilidade, sim, com esse mundo. Nós somos cidadãos do céu, mas nós também somos cidadãos da terra, como o Jorge falou aqui agorinha. Eu sou cidadã do céu, mas eu também sou cidadã brasileira, assim como vocês. Tem alguém aqui que não é brasileiro? Nós somos cidadãos brasileiros também. E eu e você, uma responsabilidade com esta nação. Existe um motivo pelo qual Deus nos plantou aqui. Existe um motivo pelo qual nós nascemos neste tempo, nesta nação. Então nós também somos cidadãos daqui. Queridos, agora não dá para viver numa bolha gospel. Sabe? A bolha gospel. Não se mistura em nada. Nós somos embaixadores do céu na terra. Amém? Nós somos embaixadores. E isso significa trazer a cultura do céu para cá. E influenciar pessoas. E mais do que nunca nós precisamos fazer isso. Nós temos vivido tempos sombrios e mais do que nunca nós não podemos nos omitir. Nós precisamos manifestar a cultura do céu aqui na terra. Ah, pastora, como eu já ouvi, mas as profecias, nós estamos vivendo os fins dos tempos. Estamos mesmo em Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos vivendo o fim dos tempos. Então não adianta fazer nada. Para quê? Para que se posicionar? Para que dar a cara a tapa? A gente está vivendo os fins dos tempos, as profecias todas vão se cumprir mesmo. Isso não te isenta, não me isenta de nos posicionarmos contra as forças do mal. Nós temos que permanecer de pé até aquele dia. Isso não nos isenta. Não é porque nós estamos caminhando para o tempo do fim, não é porque as profecias vão se cumprir que agora eu tenho que ser a isentona e não me posicionar em Deus e nos princípios dessa palavra. Ficar quietinha lá, deitada, quietinha, sem fazer nada. Eu não conheço esse evangelho. Não é essa Bíblia que eu leio. Se fosse assim, não adiantava Neemias reedificar Jerusalém, porque afinal de contas, anos depois ela seria destruída novamente, e não foi só uma vez. Então não adiantava, porque ela ia ser destruída de novo. Então para que reconstruir algo que seria destruído? Então não adianta eu orar por um enfermo para ele ser curado, porque um dia ele vai morrer. Esse conceito, você acha que funciona? Não funciona. Não funciona. Se eu não posso me posicionar em Deus, defender o Evangelho, me posicionar contra as forças do mal que está tentando tomar conta de tudo, então, porque as profecias vão se cumprir, então eu não preciso orar por um enfermo porque um dia ele vai morrer. Neemias não precisava ter tido todo aquele trabalho para reconstruir Jerusalém porque um dia ela ia cair de novo. Isso não nos isenta diante de Deus. Você sabe por quê? Porque quando nós nos posicionamos como resposta, nós estamos manifestando aquilo que está dentro de nós. E ainda que as circunstâncias de fora não mudem, pessoas estão sendo alcançadas e pessoas estão sendo influenciadas. Por isso, nós não podemos nos omitir. Jesus, ele disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tanto o sal quanto a luz, ele fala de uma postura de influência. O sal, o que ele faz? Ele dá sabor, ele tempera, ele conserva. A luz, ela revela. Agora, a luz só faz diferença onde, irmãos? Nas trevas. Se eu acender mais uma lâmpada aqui, não vai fazer muita diferença. Aonde a luz faz diferença?
nas trevas, porque a luz ilumina, a luz não se omite, a luz não se esconde, a luz manifesta a verdade. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tem como esconder? Você está numa viagem, no meio da estrada, naquele escuro todo, de repente você vê um monte de luzinha brilhando lá na frente. Tem como esconder? Não tem, porque a luz revela. A luz revela. Ele está dizendo, não tem como vocês se esconder. Ou vocês são luz, ou vocês são trevas. Porque a luz, ela não se omite. A luz, ela não se esconde. E ele diz, olha, não tem sentido você acender uma lâmpada, uma candeia e colocá-la debaixo de uma panela. Que sentido tem? Não tem sentido. Ela tem que ser colocada no lugar certo, para que ela ilumine a todos. E aí ele diz assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, se a luz de Cristo está em mim, não tem como eu detê-la. Não tem como eu impedir que ela brilhe, porque ela vai brilhar. Ela vai revelar. E não é quando eu estou aqui pregando. Não é quando eu choro, não é quando eu toco, quando canta, não é assim. Ela vai revelar quando eu fluir dentro, aquilo que está dentro de mim. Os princípios desta palavra que está dentro de mim, eles vão fluir para o mundo lá fora. E eu vou revelar quem Cristo é. E é para isso que Ele nos chamou. Para ser luz do mundo. De um mundo perdido. Para que eles vejam. Para que eles nos vejam. E vejam os nossos princípios. As nossas boas obras. E glorifique o Pai que estás no céu. É diante dos homens. É onde há trevas que a nossa luz precisa brilhar. É quando você manifesta os valores do reino dos céus lá fora. Nesse momento a sua luz está brilhando. É quando você não negocia os princípios dessa palavra. Nesse momento, essa luz está brilhando. É nesse momento. Não é quando eu choro aqui e levanto as minhas mãos. Não, é quando eu pratico essa palavra. Essa luz, ela transborda de dentro de mim. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele toma nota de toda a situação. E ele chega para o povo e diz, vocês estão vendo a miséria, no versículo 17 do capítulo 2, em que nós estamos? Jerusalém está assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. Ele mostra o cenário diante deles como se eles não soubessem. Mas estava lá. Morando lá, vivendo no meio do caos, mas eles se acostumaram com o caos. E a gente parece que também muitas vezes se acostuma. Sabe aquela frase que a gente se acostuma até com o que é ruim? Se aplica aqui. Eles estavam vivendo no meio do caos e foi preciso Neemias chegar e dizer, olha aqui, gente, a situação que nós estamos vivendo. Vamos nos levantar, vamos partir para cima, vamos reedificar esses muros e deixar de ser vergonha para o inimigo. É isso que ele está dizendo. Neemias tem que mostrar para eles uma verdade que estava diante dos olhos deles todos os dias. Todos os dias, porque eles se acostumaram com o caos. Agora, os muros de proteção na vida dos cristãos são compostos pelos valores eternos e inegociáveis. Como eu falei lá atrás, Jerusalém foi queimada, teve os seus muros destruídos quando negociou os seus valores, os valores da palavra de Deus. Foi quando ela foi destruída. Quando deixaram de ouvir e decidiram andar pelo seu próprio caminho. Foi quando Deus levantou profetas para os advertir. Irmãos, não dorme não, olha para mim que essa palavra é séria. Acorda aqui, ó. Foi quando ele levantou profetas e eles não ouviram. Foi quando eles perderam a proteção de Deus. E os muros daquela cidade caiu. O que eu quero dizer, eu já estou partindo para encerrar. Que todas as vezes que nós negociamos os princípios eternos, um tijolinho do nosso muro de proteção cai. Tá? Toda vez que você e eu negociamos os princípios eternos dessa palavra, nós estamos arrancando um tijolinho do nosso murinho de proteção. Vai caindo. É por isso que o diabo entra. É por isso que ele entra. Não é de uma vez.
Não é com os dois pés no peito. Não. Ele vai nos levando a negociar princípios e valores. E todas as vezes que eu faço isso, um tijolinho desse muro de proteção, ele vai caindo. Porque o nosso muro de proteção, ele é composto pela prática, pelos princípios e valores eternos que nós somos firmados, que nós somos edificados. É assim que a gente vai dando espaço para o inimigo. De forma pessoal, e eu quero falar também hoje de forma como nação, como povo brasileiro. Porque, irmão, segundo o censo aí, nós somos 84% de cristãos, de uma forma geral, contando evangélicos e católicos, né? 84%, uma nação que se diz 84% cristã, não pode defender o indefensável. Não pode. Cadê esse povo, irmãos, pelo amor de Deus? Fala assim, eu estou aqui. Irmãos, pelo amor de Deus. Uma nação que se diz cristã não pode defender o indefensável. Qual que é o reflexo desse senso na sociedade que nós vivemos? Qual é? Se a gente vê a criminalidade crescendo, a corrupção aumentando, coisas terríveis, como o Jorge falou aqui agora há pouco. Só crescendo, a maldade vai crescer mesmo, irmãos. Isso é bíblico, mas eu estou falando de uma população que se diz 84% cristã. Você entende o que eu estou dizendo? Entendeu? De uma nação que se diz cristã. Não é? Pensa, se não for. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não é? Mas sabe por quê? Por que a gente não vê os efeitos disso lá fora? Porque os muros caíram. Porque os princípios daqui dessa palavra estão sendo negociados. A igreja precisa influenciar o mundo com os valores do reino de Deus. Nós não podemos negociar princípios. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, talvez você não vai gostar, mas não tem problema não. Elegendo representantes que desprezam o Senhor. Representantes que são a favor de tudo que essa palavra condena, irmãos. Não dá mais para calar. Não dá mais para calar. Não dá mais para engolir tudo. Vendo um monte de crente defendendo uma agenda, irmãos. Uma agenda do inferno. Que defende aborto. Sabe o que acontece? Quando eu avalizo alguém, dou o meu voto para um representante que defende essa agenda aqui do inferno. Que defende a morte de bebês no ventre. Cada bebê que for morto no ventre da mãe, quem elegeu essa pessoa vai ter o sangue desse bebê nas mãos. Vai estar nas mãos. Porque você está avalizando alguém. Irmãos, não tem como defender um indefensável. Não dá. E para eu estar falando aqui, isso aqui é só pela graça de Deus. Mas vamos falar. Não é não? Que é a favor das drogas, da liberação das drogas. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão para mim aí. Você quer, pai? Amanhã ou depois, ou daqui uns anos, ver o seu filho numa esquina aí, ou numa loja qualquer, porque vai estar liberado, comprando todo tipo de drogas, facilmente, com as vidas destruídas. Irmãos, é isso que a gente quer para o nosso país. Aí a gente diz assim, não, mas nós somos a nação eleita. Eu não preciso preocupar com o que está lá fora. Irmãos, a nação eleita, ela influencia o mundo lá fora. Não vem com esse papo para mim, não. Que defende ideologia de gênero. Irmãos, como as nossas crianças estão sendo bombardeadas com isso. Isso nasceu no coração do inferno, das trevas. E hoje nós temos a chance nas nossas mãos. É algo que é lícito para nós. Nós não estamos fazendo nada de errado. É um direito nosso. É um direito que nós ainda temos, tá? Ainda temos ele. E nós vamos levantar representantes que defendem isso, a erotização das nossas crianças. Ah não, irmãos. Ah não. Não dá. Não dá. Que defende a destruição da família tradicional. A família é uma instituição de Deus. Foi a primeira instituição de Deus aqui sobre esta terra. Você sabe por que eles querem destruir a família? Porque famílias curadas é uma sociedade curada. Entendeu? Sabe por que eles querem destruir?
Eles querem destruir a figura do homem dentro da casa, do sacerdócio do homem dentro da casa. E levantar as feministas que agora quer mandar geral. Que se perderam, que perderam a sua identidade em Cristo. Eles querem desconstruir. Desconstruir. Atacando uma instituição que Deus criou. E nós vamos avalizar isso, irmãos. Livremente. Avalizar. Sem ninguém botar uma arma na cabeça, nem botando. Mas nós vamos lá. Avalizar um negócio desse. Não dá, irmãos. Não dá. Tem uma frase que roda aí, eu vou dizer ela aqui. Ou a gente não entende o que é comunismo, a pessoa que é comunista. Cristã e comunista. Ou não entendeu o que é o cristianismo. Porque os dois não juntam. Não junta. Não junta. Não dá. Talvez você veio aqui hoje, tinha dúvida. Então Deus está te dando a chance de ouvir, de alinhar seu coração com essa palavra, com esses princípios. Esse é o Deus da vida. Esse é o Deus da vida. E tudo que nós fazemos é extensão da nossa fé. Inclusive o nosso voto. Irmãos, eu não estou fazendo propaganda política, tá? Até uns anos atrás eu era uma dessas cegas. Não vamos falar de política. Eu era. Até que um dia Deus abriu os meus olhos. Porque os crentes estão entregando a nação na mão do diabo. Nós somos a nação eleita e vamos levantar um povo eleito nessa nação. Um povo cristão. Vamos fazer valer esse senso aqui. Vamos crescer esse senso e fortalecer ele. Vamos ser um modelo de cristianismo para o mundo, porque o Brasil tem promessas. Tem promessas. Agora, Deus, Ele não é igual ao diabo que chega arrombando. Deus respeita as nossas escolhas. Desde o Éden. Ele respeita. Está ali, ó, não pega, não toca, não come. Mas o bendita foi lá e pegou a coisa. Né? Deus respeita as nossas escolhas. É isso? Deus tem comunismo para o Brasil? Irmãos, eu não acredito nisso nunca. Para nenhum lugar. Mas quem botou eles lá? As pessoas. Então foi escolha. Se for escolha, aguenta as consequências, não é não? Eu sei que tem pessoas boas, irmãos, que às vezes falta entendimento, são pessoas boas, pessoas cristãs, que às vezes pensou assim como eu um dia, não vamos falar de política, não pode, religião e política não se misturam, por ignorância, pura falta de conhecimento. Tem uma frase do Martin Luther King que ele diz assim, nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e a estupidez conscienciosa. Então, é tempo de reparar brechas. É tempo de construirmos sobre sólido fundamento, que é os princípios da palavra de Deus. E isso é inegociável para um cristão. Você está entendendo, irmãos? Amém? Agora o inimigo ele vai sempre se levantar contra aqueles que se posicionam em Deus. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Enquanto eles edificaram os muros e os inimigos vieram contra eles. Primeiro vieram zombando deles. Até uma raposa vai derrubar isso aí. Para fazer eles desistir. E quando viu que eles não desistiam, eles vieram, tramaram ali entre si para vir contra eles, para entrar em Jerusalém e acabar com a obra que eles haviam começado. E aí tem algo que acontece aqui, que para mim é muito profético, até dentro do momento que nós estamos vivendo. O que Neemias faz? Ele fica sabendo que eles estavam vindo. Neemias fica sabendo e faz o quê? A Bíblia nos diz, irmãos, vocês leem depois, eu não vou ler porque são grandes os textos, tá? A partir do capítulo 2, o 4, que vai falar sobre isso, sobre os inimigos que se levantaram. Ele pega o povo, por famílias, e coloca nas brechas dos muros. Por famílias. Está aqui a família do Joabe. Fica o Joabe aqui. Está aqui a família do Álvaro. Fica aqui. Ele colocou o povo por famílias. Representante por famílias. E falou para eles assim. Agora,
Deixa eu ver se eu anotei o versículo aqui. Olha o que ele diz para eles. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos e pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Ele deu motivos para aquele povo lutar. Ele estava dizendo para eles assim: ei, se vocês não se posicionar, o inimigo vai entrar e ele não vai destruir só a obra que nós estamos fazendo aqui, não. Ele vai destruir a sua casa, os seus filhos, a sua esposa e os seus irmãos. Então lute pela sua família. E é essa palavra que eu quero encerrar hoje para nós. É tempo de nós nos levantarmos e lutarmos pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. É tempo da gente se colocar na brecha do muro, irmãos. E a Bíblia diz que eles ficaram lá com o instrumento de trabalho com uma mão e com a arma na outra mão, trabalhando e vigilantes o tempo todo, para se o inimigo se manifestasse, eles estavam prontos. Mas eles não deixaram de trabalhar, mas eles estavam preparados para lutar por suas casas, por suas famílias. E eu quero te dizer uma coisa: tem um lugar nesse muro que é seu. Tem um lugar nesse muro que é meu, que é nosso. A gente precisa ocupar essa brecha, a gente precisa trabalhar. E a gente precisa estar pronto para guerrear pela nossa casa, pela nossa família. Guerrear contra pessoas, não. Contra ideologias das trevas que estão sendo impostas sobre nós. Não podemos nos omitir mais, irmãos. Não podemos mais nos omitir. Deus não fará aquilo que nós temos que fazer. Então Ele espera que nós nos posicionemos e assumamos o nosso lugar na brecha desse muro. Fala: Deus, eu quero ocupar esse lugar. Eu quero ocupar esse lugar para a minha vida, para a minha casa e também para a minha nação. Que eu seja um instrumento, Senhor, para essa nação. Assim como Neemias foi. Fica de pé no seu lugar. Irmãos, como igreja, vocês viram aí que a gente está nesse desafio dos 21 dias de jejum e oração, né? Ao topo da lista pela nossa nação, pelo Brasil, por esse momento nós estamos vivendo. E que a gente esteja consciente, eu espero que você saia daqui hoje consciente da guerra que nós estamos inseridos nela. Consciente de que você não pode se omitir. Consciente de que você precisa assumir o seu lugar na brecha desse muro. E que toda escolha nossa tem uma consequência. Eu quero que a gente ore. Nós vamos orar agora no final pela nossa nação. Orar por nós. Para que o Senhor realmente nos dê esse entendimento. Se você tem dúvida no seu coração, para que o Espírito Santo, Ele te traga clareza. Ele nos guiará a toda a verdade. É por isso que eu não tenho medo de falar o que eu falei aqui hoje. Porque o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Então aquilo que você, talvez no seu coração, ainda está meio em dúvida, ore. O Espírito Santo, Ele vai te mostrar. O Espírito Santo, Ele vai te guiar. Ele vai te trazer clareza e consciência. Mas eu quero orar. Eu quero fazer uma oração de arrependimento, irmãos. Sabe por quê? Primeiro, como igreja. Porque como igreja, nós nos omitimos muitos anos. Muitos anos. Por causa dessa falácia do diabo nos nossos ouvidos. De que a gente não mistura as coisas. Nós nos omitimos e a gente precisa se arrepender. E se posicionar em Deus. Vou chamar o pastor Jorge. A gente está orando. Pastor Joabe. Nós vamos orar, irmãos, pela nossa nação. Eu queria que a primeira oração fosse uma oração de arrependimento.
Sabe? Arrependimento diante do Senhor. Neemias orou: Senhor, nos perdoa pelos pecados da nossa nação, do meu povo, Senhor. E eu me incluo nisso, Senhor. Nos perdoa pela nossa omissão, por todas as vezes que eu fui omisso, consciente ou inconscientemente. Mas nos perdoa, Senhor. Alinha o meu coração, Pai, como cidadão do céu, mas embaixador do céu nessa terra, Senhor. Alinha o meu coração para que eu possa ser resposta para minha casa e para essa nação, Senhor. Porque o Senhor nos plantou aqui por uma causa, por um propósito. E nós queremos cumprir esse propósito. Amém? Eu quero que você comece a orar no seu lugar agora. Uma oração de arrependimento mesmo, irmãos. De pedido de perdão diante do Senhor. Por todas as vezes que nós nos omitimos diante desta verdade, desses princípios que são eternos.